quero convidar, abra a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 14, verso 8. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria a recompensa. Diz assim o texto: então os reis de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim e Belá, também chamada de Zoar, se prepararam para a batalha no vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedarloamer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Arafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, e os 4 guerrearam contra 5. Acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque dos carvalhos, que pertence a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa e perseguiu o exército de Quedorlaomel até alcançá-lo em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército então daquele homem fugiu, mas Abraão perseguiu até Robá, ao norte de Damasco. Ele recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta a Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e outros prisioneiros que lá estavam. Agora vai comigo no capítulo 15, no verso 1, diz assim: algum tempo depois o Senhor falou a Abrão em uma visão, ou depois disso, melhor dizendo, o Senhor falou a Abrão em uma visão. Ele disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo. Diga amém. A sua recompensa será muito grande. Diga amém. Porém Abraão respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas estas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. E o Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro, você terá o seu próprio filho, e ele herdará tudo o que você possui. Como eu falei para vocês, esse texto, já usei ele várias vezes em ministrações, já fiz várias menções dele, mas particularmente não lembro de ter aprofundado nele. Deus me traz essa mensagem, ela já faz alguns dias que Deus tem trabalhado esse texto na minha alma, no meu espírito, e hoje eu entendi que é tempo de compartilhar com vocês. Essa passagem ela vai trazer algumas lições importantes para uma vida de conquistas. A primeira dela que me chama a atenção é sobre as respostas que Abrão deu em sua vida e as recompensas que ele recebeu por suas respostas. Por isso que o tema da mensagem, se eu fosse dar um tema, essa mensagem seria a recompensa. Muitos de nós desejamos viver o favor de Deus, desejamos viver o galardão, que é como a Bíblia define a palavra recompensa, desejamos viver a manifestação do favor de Deus, mas não estamos recebendo essas recompensas por conta das respostas erradas que nós estamos dando. Eu vejo aqui duas respostas fundamentais que Abraão deu para que ele pudesse viver estas recompensas e ele pudesse receber a definição de Deus como promessa para a sua vida. A segunda forma que esse texto nos ministra é dessa batalha que nós encontramos entre 4 reis e 5 reis. Então o texto diz que 4 reis de Senar, de Alazer, de Elão e de Goim se levantam em batalha contra 5 reis que aparentemente eram mais poderosos, porque eles definiam eram definidos inclusive pela questão financeira, que eram os reis de Sodoma e Gomorra, que eram reinos diferentes,
juntos de Adma, de Zebolim e de Belá ou Bela. Eram 5 reinos que estavam ali próximos a Sodoma, que acabam sendo atacados. E por mais que Sodoma e Gomorra fossem grandes metrópoles da época, eles fossem muito ricos, tivessem muitos recursos, uma boa condição financeira, o texto bíblico diz que eles foram vencidos. E aqueles 4 reis que os atacaram, não só os venceram, como tomaram todas as suas riquezas que puderam pegar, chamado então aqui de espólio de guerra, e levaram o seu povo, parte do seu povo escravizado. E junto desse povo quem estava? Ló, o sobrinho de Abraão, que escolheu estar nas campinas de Sodoma, e nós já ouvimos muito falar dessa escolha equivocada de Ló. O texto bíblico diz que quando a família de Ló é levada escravo, André, são capturados pelos 4 reis, um dos seus empregados foge. E ele vai para onde? Ele vai até Abrão. E ele conta a Gabriel tudo o que tinha acontecido e fala para o tio que o sobrinho tinha sido capturado. O que eu acho maravilhoso é a resposta que Abraão dá quando fica sabendo que o seu sobrinho é capturado. Se você puder, volta comigo no texto. Vai até o verso 14, e aqui nós encontramos a primeira lição para esse texto, e que tem a ver muito com aquilo que Deus quer nos chamar a atenção hoje. O texto do capítulo 14, também o verso 14 diz assim: quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou 318 homens, nascidos na sua casa, e foi atrás do inimigo. Se você gosta de anotar, a primeira lição que eu aprendo é: quando Abraão fica sabendo que o seu sobrinho foi capturado, ele vai em resgate daquele que o inimigo levou. Deus chama a minha e a sua atenção hoje para fazermos uma avaliação sobre a nossa casa, e se existem pessoas, Kleber, da nossa casa que estão hoje sofrendo esse ataque do inimigo, ou talvez que já foram até capturados. O que representam esses reis que nós vemos em guerra? Esses reis, eles representam o inimigo, representam o inferno, representam os demônios, que querem sim aprisionar a nossa casa, querem afastar a nossa casa da salvação. Esses reis, eles vêm representar esse ataque dos inimigos. Ele vem representar esse aprisionamento que o inimigo vai ter com a nossa casa. E voltando onde eu estava, diga-se de passagem, Ló só foi capturado, Denise, por quê? Porque ele estava no lugar errado. Ele não deveria, Jefferson, estar nas campinas de Sodoma. Ele fez uma escolha estar naquele lugar. Quando Abraão diz para ele: escolha se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você quer para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, ele não titubeou e nem deu a chance para que Abraão viesse escolher o lugar onde ele iria como patriarca querer habitar. Ele já escolhe aquele lugar que era um lugar comprometido. Sabemos que os sodomitas, eles eram imorais, eles eram abomináveis, e isso se dava por conta da sua condição financeira que os deixava ociosos. Você vai encontrar isso lá no livro de Jeremias. Por conta deles terem uma boa condição financeira, eles se tornam ociosos, e essa ociosidade leva-os a serem imorais. Eles eram tão imorais que você conhece a passagem. Quando vem o juízo de Deus sobre Sodoma, antes de Deus destruir aquela cidade, a Bíblia diz que ele manda 2 anjos para avaliar a maldade daquele povo. A Bíblia diz que a maldade daquele povo chegou até Deus, e Deus, antes de executar o juízo, ele vai comprovar essa maldade. E quando esses anjos chegam àquela cidade, o que os homens de Sodoma querem? Coabitar com os anjos. Eles querem violar os anjos. Quem lembra da passagem? Diga amém. Vocês lembram da passagem? Sim ou não? Eles batem na porta de Ló, porque aqueles anjos entram à casa de Ló e dizem assim: mande os homens para fora. Ló, ele fica tão preocupado com aquilo, como ele hospeda os anjos, ele tinha ali obrigação de proteger quem ele hospedava. Ele oferece suas filhas donzelas, dizendo: eu tenho 2 filhas donzelas que nunca foram tocadas. Olha o nível da mentalidade de Ló. E os homens disseram: não queremos elas, queremos os homens bonitos que entraram aí. Então eles eram corrompidos. Aquele lugar não era um lugar para Ló estar. E isso traz a verdade e a realidade, talvez, para a casa de algumas pessoas que estão aqui.
que seus familiares estão sendo capturados pelo inimigo, estão sendo escravizados pelo vício, pela imoralidade, pelo pecado, aprisionados por coisas que os levam a cada dia estarem mais vivendo a destruição. Por quê? Porque em algum momento eles estavam no lugar errado. Eu aprendo duas coisas aqui. A primeira delas, a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não... Cuidado onde você está frequentando. Ah, não dá nada. Cuidado. Cuidado dos ambientes que você está frequentando. 5 coisas definem o nosso destino. Uma delas são os nossos relacionamentos. A outra são os ambientes que nós frequentamos. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não senta à mesa com os escarnecedores. Fala de lugares, fala de circuitos, de círculos que vão definir, circuitos e círculos que vão definir ciclos, tempos, ou seja, ambientes e pessoas podem definir o nosso destino. Quem está entendendo, diga amém. E também pode definir o destino da nossa família. Ló, ele só foi capturado, pastor Anelise, por quê? Porque ele estava no lugar errado. Porém, eu não quero falar agora das escolhas de Ló, eu quero falar das escolhas de Abrão. Quando Abrão fica sabendo que o seu sobrinho tinha sido capturado, que o inimigo tinha o levado, Abraão, ele não tenta negociar Rafael com a conversa. Abraão, ele não tenta argumentar. A Bíblia diz que ele se posiciona. Ele levanta 318 pastores, porque Abraão não era um general de guerra, não era um comandante de exército. Ele levanta 318 porque talvez aqueles homens, quando a Bíblia diz preparados, é porque eles tinham idade de batalha. Talvez eles tinham treinado para defender o rebanho, para defender as ovelhas, mas eles não eram homens hábeis de guerra. Mas ele levanta o que ele tem e ele vai buscar a sua família. Deixa eu te perguntar: quantos de nós aqui temos familiares como Ló, que foram aprisionados pelo inimigo, que estão escravizados nos vícios, que estão escravizados no pecado? E deixa eu fazer uma segunda pergunta: o que você está fazendo por aqueles da sua casa que ainda não experimentaram a salvação? Quantos de nós aqui temos familiares que não receberam a salvação ainda, que não se renderam ainda a viver uma vida de liberdade em Cristo? E o que nós estamos fazendo por eles? Sabe qual que é a principal resposta que nós damos normalmente? Nós dizemos assim: Solange, eu já falei de Jesus para eles. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido aprisionado, ele só falou? Não. O que ele fez? Agiu. Diga comigo: ele agiu. E qual é a ação que eu e você estamos tendo? O nosso problema, Marcos, é que nós estamos muito, preste atenção nisso, gente, nós estamos muito acostumados com aqueles da nossa casa que foram levados prisioneiros. Nós aceitamos a prisão, nós aceitamos os vícios, nós aceitamos a escravidão, nós aceitamos os ataques dos inimigos, e no máximo que a gente fala assim: eu vou orar por ele. Foi isso que Abraão fez? Não, ele agiu. Ele não teve tempo de preparar novas espadas, novos arcos, novas flechas. Ele não teve tempo de fazer um treinamento intensivo de guerra com aqueles 318. A Bíblia diz que ele simplesmente levantou esses 318 homens, que Flávio Joséfo diz que eram homens que tinham idade para a batalha, talvez não eram hábeis para isso. E ele vai contra, preste atenção, ele não vai contra um exército, ele vai, Vanilde, contra 4 exércitos, 5 exércitos, não 4, porque foram os 4 reis que guerrearam contra os 5 reis que estavam rei de Sodoma e Gomorra, e os 4 que tinham o menor número, que eram reinos menores, venceram. Ele se levanta com 318 pastores para buscar a sua casa que tinha sido aprisionada. Pastor, esse cara era louco. Não, ele sabia que a sua casa não poderia ficar naquela prisão, e ele toma uma posição. Talvez tem pessoas aqui, pastor Anderson, que tem irmãos, pessoas que têm pais, pessoas aqui que têm filhos,
que estão aprisionados. E o máximo que a gente está fazendo é: eu falo de Jesus para ele de vez em quando. Sabe por que quando você fala de Jesus de vez em quando essa pessoa resiste? Porque antes dela receber a palavra de salvação da sua boca, você precisa entrar numa guerra por eles. Quem está me entendendo, diga amém. Nós temos que entrar numa guerra. Jesus, ele diz que o reino de Deus, ele vai ser tomado, à força. O que é isso? A gente vai ter que guerrear, vai ter que ter batalha. E não é uma batalha de você levantar espadas humanas, armas humanas. Isso fala de uma guerra espiritual. A Bíblia diz: nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, contra pessoas. Ele diz: mas contra os principados, potestades e dominadores do mal, contra as trevas. Quem está aqui, diga amém. O quanto nós estamos, antes de falar, guerreando mesmo, nos posicionando, falando: Deus, eu não aceito meu filho nessa condição. Não é que você está determinando para Deus isso, você está dizendo: Deus, me dá uma estratégia, Deus me dá sabedoria, Deus me dá vitória, Deus vai à minha frente. Quando Abraão vai com 318 homens, Moacir, para aquela batalha, sabe o que ele está dizendo? Não importa quantos eu tenho, porque Deus está na minha frente. Amém, queridos? Ei, você com Deus é maioria. Você com Deus é maioria. O problema é que nós estamos aceitando aqueles que foram aprisionados, nós estamos aceitando aqueles que foram levados, nós estamos aceitando aqueles que não estão vivendo a salvação. Nós estamos: uma hora vem. Não, Deus está dizendo para você: vai para a guerra. Jesus, antes de ascender aos céus, no seu último encontro com os discípulos, depois de ressuscitar, ele traz a grande comissão, pastor Odô, e ele diz assim: ide e pregai o evangelho a todos. Amém, queridos? A todos. Porém ele deixa claro: comecem por onde? Ele diz assim: comecem pela Judéia, depois vão para Jerusalém, depois vão para Samaria, e depois os confins da terra. Por que ele diz vão para a Judéia primeiro? Porque os apóstolos de Jesus eram nazarenos. E onde estava a cidade de Nazaré? No território da Judéia. Muita gente que quer ser missionário na África, quer ser missionário na Europa, mas não está começando pela Judéia. Não adianta você pensar nos confins da terra se a Judéia não foi ganha ainda, se tua casa ainda está aprisionada. Faz sentido para vocês? Se tem pessoas da tua família que ainda não: pastor, mas eu falo. Ei, Abraão não foi falar com os 4 reis. Abraão, ele foi guerrear. Abraão, ele foi para a batalha. Ele não ficou argumentando: porque quando a gente encontra para o churrasco do Natal, eu falo de Jesus para eles. Não. Antes de falarmos de Jesus, cristiano, nós precisamos entrar num tempo de guerra espiritual. Fala: Deus, eu vim aqui em oração resgatar meus filhos. Amém, queridos? Eu vim resgatar meu pai, eu vim resgatar minha mãe, eu vim resgatar minha família. Eu não vou deixar a minha família nas mãos do inimigo. Volta no texto ali. O texto diz assim: quando Abraão soube que o seu sobrinho Ló foi capturado, imediatamente mobilizou 318 homens. Fala comigo: imediatamente. Essa mensagem Deus traz para mim e para você hoje como um chacoalho. O que você está fazendo pela sua casa? O que você está fazendo pelos seus Lós que foram capturados? Pastor, mas Ló só foi capturado porque estava no lugar errado. Verdade. Mas Ló não disse assim, pastora Vanessa: é culpa dele. É culpa dele. Não adianta a gente libertar o mundo inteiro, a gente ganhar o mundo inteiro, a gente transformar o mundo inteiro, se a nossa casa ainda está comprometida. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero desafiar você a fazer como Abraão. Se levanta em guerra e começa a colocar a sua família em oração. Quando eu falo em oração, oração de guerra, a partir dessa madrugada. Quem sabe um propósito de oração. Pastor, mas de madrugada Deus ouve com mais facilidade? Não, isso mostra o quanto você está disposto a fazer algo. Isso mostra só a sua intensidade de fé e de confiança. Começar a levantar nas madrugadas, fazer um propósito com Deus. Deus, eu vou levantar a madrugada e eu vou começar a clamar pela vida do meu filho. Quem está me entendendo, diga amém. Deus, eu vou começar a jejuar para que a minha carne morra
e eu possa estar apto espiritualmente para essa batalha pela vida do meu pai que ainda não foi salvo. Quando você só fala, você na verdade só está aceitando. Você está aceitando. Uma hora eles vêm, e até chegar a essa hora, porque nós não estamos intensificando a nossa batalha, o quanto eles vão ter que sofrer, Roberto? O quanto eles vão ter que ser aprisionados? O quanto? E será que eles vão ter tempo para isso? Será que eles vão ter tempo? Quanto nós estamos nos mobilizando imediatamente por aqueles que estão longe? Pastor, você está querendo que eu converta todo mundo? Estou falando de conversão, estou falando de salvação. Amém, queridos? Estou falando de converter a uma religião, de converter a uma igreja. Eu estou falando de transformação de vida. A primeira lição está aqui. A ação de Abraão em resgatar o seu sobrinho Ló, em ir atrás daquele que tinha sido capturado pelo inimigo. A Bíblia diz que ele se levanta com esses 318 homens, guerreia contra 4 exércitos, vence os 4 exércitos numa estratégia, numa manifestação sobrenatural de Deus. Você me pergunte como, não sei. A Bíblia não deixa claro nessa passagem como ele venceu, mas a Bíblia diz que ele venceu. Ele resgata Ló, sua família, todos os outros prisioneiros de Sodoma e Gomorra e dos outros reinos. E ele traz ainda 2 resultados, recursos da guerra, resultados de recursos, não de pessoas. Ele traz os despojos que eram os bens do inimigo. Então as guerras aconteciam exatamente para isso, Jefferson. Quando um reino vencia, um exército vencia, o resultado, a recompensa da guerra era os bens de quem foi vencido. E ele ainda recuperou os despojos que esses 4 reis tinham tido dos 5 reis anteriores. Então tinham 2 resultados aqui, não sei se estão entendendo? O primeiro resultado, que eram os despojos do próprio povo que perdeu a batalha, e o segundo resultado, Fernando, eram os resultados que aqueles reis tinham tirado dos povos que eles venceram. Fica claro? Sim ou não? Quando ele retorna, a Bíblia diz que ele vai ter 2 encontros, e aqui eu aprendo a segunda lição. Quando ele vence a batalha, ele vai ter 2 encontros, 2 pessoas que vão definir o que vai acontecer adiante na sua vida. A Bíblia diz que ele primeiro encontra, você pode encontrar isso lá no verso 16, vai comigo no verso 16, por favor, do texto que nós lemos de Gênesis 14. Gênesis 14, verso 16, diz assim: Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com os inimigos e todos os seus aliados, primeiro encontro que ele teve, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Verso 18: ele também encontrou Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote de quem? Sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. E este trouxe a Abraão pão e vinho. Abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou os inimigos por você. Olha para mim, quem venceu os inimigos? Deus. Não tem nada a ver com Abraão e não tem nada a ver com os 318. Ah, pastor, mas você não sabe onde a minha família está. Minha família está. O senhor não sabe no que eles estão metidos, não sabe o quanto eles estão aprisionados. Ei, só se posicione, vai para a guerra, porque quem vai te dar a vitória é Deus. Eu já falei, você com Deus é maioria. Você com Deus é maioria. Só se levanta. Pastor, é converter para uma igreja? Não, é resgatar. É resgatar. Muitos da nossa casa que estão hoje vivendo uma vida de erros, eles nem sabem que estão aprisionados, não se deram nem conta do aprisionamento pela imoralidade, não se deram conta do aprisionamento pelos vícios. Alguns acham que estão vivendo uma vida de liberdade, mas na verdade estão vivendo, Maurício, uma vida de prisão, de escravidão. Você começa a ter vitórias no mundo espiritual, quando Deus começa a te trazer vitórias sobre os inimigos, você precisará fazer escolhas. Ele tinha 2 escolhas: ou ele negociava com os sodomitas,
ou ele fazia um pacto com Deus. E a Bíblia diz que Abraão fez a escolha certa. Será que nós estamos fazendo a escolha certa? Será que nós estamos estabelecendo a aliança da forma correta? Ele rejeitou receber e decidiu entregar. Receber, como eu falei, consistia em fazer uma aliança com os sodomitas. Entregar consistia em fazer uma aliança com Deus. Comigo no capítulo 15, verso 1. Depois disto. Na versão NVT está dizendo algum tempo depois, mas na versão atualizada corrigida diz depois disso. Flávio Joséfo, preste atenção em mim, já vamos continuar lendo, só preste atenção um minutinho aqui. Alexandra, Flávio Joséfo, o maior historiador judeu que nós encontramos hoje, com mais informações sobre a cultura judaica, ele fala no seu livro a Guerra dos Hebreus, é um livro, um catatal desse tamanho. Ele diz o seguinte nessa passagem, então ele vai definir de Gênesis a Malaquias. De Gênesis a Malaquias ele vai trazer definições culturais e históricas das decisões que eram tomadas, Miriam, pelos personagens bíblicos. Nessa passagem especial, ele diz assim, por que o texto no original do hebraico diz assim, depois disso? Aliás, aqui inclusive acredito que até era o aramaico. Depois disso, ele diz o quê? Por que essa apresentação do capítulo 15, verso 1, começa depois disso? Porque o que Abraão fez no verso 14 vai definir uma resposta que Deus vai dar para ele no capítulo 15. Então, por conta de, número 1, ele buscar, ele resgatar o seu sobrinho, ele dizer, minha família não vai ficar com os inimigos. Número 2, por ele ter feito a escolha correta, entre a opção de fazer uma aliança com os sodomitas e fazer uma aliança com o sacerdote de Deus, ele faz uma aliança com Deus. A Bíblia diz por causa das duas ações dele, a ação de resgatar aquele que tinha sido tirado da sua casa, e número 2, de escolher estar com Deus. A Bíblia diz, depois disso, Deus falou com ele. Olha o texto, volta lá comigo. Depois disso, o Senhor falou com Abraão em uma visão. Por conta daquilo que ele escolheu fazer, daquilo que ele decidiu se posicionar, Deus falou com ele. Talvez tenha gente falando assim, pastor, faz tempo que Deus não fala comigo, faz tempo que Deus não me responde, faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Será que, preste atenção, será que, é uma possibilidade, não é porque você está tomando as decisões erradas e não está se posicionando? A Bíblia diz que aquele que ganha uma alma sábio há uma recompensa dos céus quando você se posiciona, mesmo que seja alguém da sua família. Quando nós estamos nos posicionando pela nossa casa de novo, quando você vai atrás, em guerra espiritual, em batalha, em oração, em jejum, em posicionamento pelos seus que foram levados pelo inimigo, isso não vai trazer apenas alegria e paz ao seu coração, há uma recompensa e uma resposta de Deus para você. Amém, queridos? Depois disso, Deus falou com Abraão em meio de uma visão. Ele disse, 2 pontos. Número 1, não tenha medo. Número 2, Abraão, eu serei o seu escudo. Número 3, e a sua recompensa será muito grande. E número 4, lá no verso 4 diz, e a sua herança não ficará para o seu servo, eu lhe darei um filho. Uma promessa. Quem está aqui diga amém. A terceira e última lição, as nossas escolhas vão gerar resultados ou consequências. Joel, as escolhas de Abraão trouxeram resultados. A primeira coisa que Deus diz para Abraão, e eu quero trazer dessa palavra para você hoje, eu quero que você entenda Deus falando o que Ele falou para Abraão, dizendo para mim e para você, porque essa palavra é aplicada hoje, amém, queridos? Número 1, não tenha medo. Bate a mão no seu peito e diz assim, Deus declara que eu não devo temer. Uma coisa é sua mulher dizer para você que você está com medo, outra coisa é Deus definir e deixar claro que você está com medo. Aqui Deus está dizendo, não tenha medo, porque Deus conhecia o coração de Abraão. Não tenha medo, não tenha medo,
Por que Deus está dizendo não tenha medo? Porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual constantemente. Há uma guerra no mundo espiritual constantemente. Deus está dizendo, não se preocupe. Se você está fazendo as escolhas certas, Ele está te guardando. Pode ouvir um amém pela sua parte? Ele diz, não tenha medo. Número 2, ele diz, por que você não vai ter medo? Ele diz, porque eu sou o seu escudo. E quando você vê aqueles filmes de guerra, onde vai o escudo na hora da batalha? Onde vai o escudo na hora da batalha? Na frente. O escudo não vai do lado. Ele pode carregar o escudo, mas na hora da batalha o escudo vai à frente. Ele pode pendurar o escudo nas costas, mas quando ele chega na batalha o escudo vai à frente. Deus está dizendo, não tenha medo, porque eu vou na sua frente. Não é nem atrás e nem dos lados. Ele vai na frente. E quando ele vai na frente, já falei, você com Deus é maioria. Ele vai à sua frente. Ele diz, eu serei o seu escudo. Ele não está falando de retaguarda, ele está falando de proteção lá na frente. Ele vai arrancar todos os obstáculos do seu caminho. Terceira promessa que Deus ele declara para Abraão, depois que ele toma as decisões, faz as decisões, ele diz, e a sua recompensa será grande. Ei Kleber, não importa o quanto você está lutando pela sua casa, não importa o quanto você está lutando, Rita, pela sua família, continue, Miriam, nessa guerra, porque Deus está dizendo hoje aqui, Breque, grande será a sua recompensa. Talvez aos nossos olhos a gente olha e fala assim, Erickson, já perdeu, não tem mais condição, não tem mais o que fazer. Deus está dizendo, continua firme, se posicione. Ele diz, porque eu vou te dar recompensa. Há uma promessa aqui. Eu não sei o quanto você está preparado para receber o que Deus está liberando, mas Ele está dizendo grande. Ele não está dizendo assim, será uma recompensa, um galardãozinho. Não, Ele está dizendo, será grande. Grande será a sua recompensa. Ou seja, a sua fidelidade. Entenda uma coisa, a salvação não depende de você. Mas a partir do momento que você recebeu Jesus como Salvador, você recebeu. Porém uma coisa você tem que entender, a diferença entre salvação e recompensa, galardão. A salvação não depende de mim, a recompensa sim. Fica claro isso para vocês? Quando Jesus fala lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 21, ele fala sobre a recompensa. Eis que trago sem demora a recompensa, o galardão, a coroa para quem? Para os fiéis. Fala de escolha. A salvação é a minha rendição a Jesus. Agora o favor de Deus, a grande recompensa depende das escolhas que eu tenho feito aqui na terra. Fidelidade, lealdade, princípios. Quando você faz escolhas como Abraão fez, entre o rei de Sodoma e Melquisedeque, ele escolheu Melquisedeque. Deus diz, grande será a sua recompensa. Pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando, você não sabe as lutas, você não sabe as tempestades, você não sabe a escassez financeira. Ei, continue sendo fiel a Deus, grande será a sua recompensa.